Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, né, dando continuidade ao nosso conteúdo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos que envolvem as substâncias, misturas, os tipos de misturas que nós vamos ter, tá? E as suas mudanças de fase de agregação. Mas antes eu queria dar uma relembrada no que nós vimos anteriormente, tá? Então, nós vimos o seguinte aqui. Nós iniciamos com propriedades da matéria, tá? Então, dentro das propriedades, tem as características, né? Das propriedades gerais, das propriedades específicas e... Só um instantinho. E também, ó, dentro das propriedades específicas, nós temos as propriedades organolépticas, né? Que é aquelas que são perceptíveis aos nossos sentidos, físicas, químicas. E ainda uma terceira, que são as propriedades funcionais, tá? Também nós vimos a definição de fenômenos físicos e químicos. Vemos a definição de densidade, uma propriedade da matéria, tá? E também massa específica. Nós conseguimos diferenciar o que é densidade de massa específica. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, podem dar uma olhada na aula anterior que vocês vão conseguir diferenciar, tá? E aí também nós vimos um pouco sobre a introdução à química, né? O que é matéria, o que é energia, né? Também vimos o que é corpo, o que é objeto, tá? E aí vimos também os estados físicos de agregação da matéria, né? Que são os três básicos aqui, ó, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? Também nós vimos a diferença, né, entre os estados de agregação microscopicamente, né? O grau de agitação ele aumenta do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Nós vimos também a definição do que é gás e do que é vapor, tá? Também substâncias puras e misturas, né? E aí a gente viu substâncias simples e compostas, misturas homogêneas e heterogêneas. Mas como foi que a gente viu isso? A gente viu na forma de sistema, né? Que a gente sabe que o sistema é o quê? É um pedaço daquela matéria que vai ser observada, né? Vai ser estudada, tá? Então nós vimos sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos. Aí dentro dos sistemas heterogêneos a gente tem a definição de fase, como está aqui, né? Fase e componente, tá? E aí algumas observações e curiosidades, né? Falando sobre o granito, né? Que é uma mistura heterogênea, que a mistura gasosa, o atmosférico, por exemplo, é uma mistura homogênea, tá? Nós vimos os nomes das mudanças de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gasoso e vice-versa. Quando chegou na parte aqui de gasoso, na verdade entrou lá vapor, né? E aí nós vimos os três tipos de vaporização, né? Que é evaporação, ebulição e calefação, tá? E nós vimos também a questão de absorção e liberação de calor. Calor absorvido, o processo é endotérmico. Calor liberado, o processo é exotérmico. Então, na mudança de fase de sólido para líquido e de líquido para vapor, ocorre com absorção de calor, processo endotérmico. Já ao contrário, de vapor para líquido e de líquido para sólido, ocorre com liberação de calor, processo exotérmico, tá? E aí nós finalizamos, né, falando um pouco também sobre substância pura. E nós vamos ver esses gráficos aqui, tá? Então, voltando lá para a apresentação, nós temos o seguinte, né? O que na verdade representa, né, esses gráficos, tá? Eles representam, pessoal, as mudanças de estado físico de um material homogêneo, tá? E existem 4 tipos diferentes de gráficos: substância pura, mistura comum, mistura eutética e mistura azeotrópica. Nós vamos ver todos separadamente, tá? Tem tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento. E a gente vai conseguir diferenciar tudo isso aí, certo? Então, olha só.
Inicialmente, né, aqui eu tenho um gráfico no qual no eixo X eu tenho o tempo, né, no qual essa substância ela está sofrendo a transformação, e aqui eu tenho a temperatura, certo? E nós vamos ver aqui inicialmente um gráfico de aquecimento para esse tipo de substância aqui, ó, para a substância pura, tá? Então vamos lá. Vou colocar de novo aqui. Então, ó, depois a gente vai ver uma animação a respeito. Então, inicialmente, nós temos aqui o estado sólido, representado pela letra S. Vamos imaginar uma substância pura aqui, a água, tá? A água destilada, né? Que a gente sabe que existe uma diferença entre água destilada e água mineral, tá? A água destilada é a água sem os sais minerais, tá bom? Então, vamos lá. Início da fusão aqui, ó, ele vai sofrendo um aquecimento e aí vai sofrendo aqui, começa a fusão, ou seja, começa a derreter. Então esse processo, ó, ele vai ocorrendo até chegar ao final, no qual a substância ela vai estar totalmente líquida, tá? Nesta fase aqui, ainda nessa aqui, ó, na fusão, nós temos as duas fases ao mesmo tempo, sólido mais líquido. É só você imaginar o gelo. Quando está derretendo, parte dele é sólido e parte dele é líquido, tá? E aí vai aquecendo, ó. Então agora eu tenho o estado só líquido. E chega um momento, ó, que aí começa o processo de ebulição. Agora o que é que está acontecendo? A água fervendo, né? Ebulição, ele se caracteriza pelo aparecimento de bolhas, tá? Então vai ocorrendo a ebulição até chegar ao final e aí, ó, continua o aquecimento até ela alcançar o estado gasoso, tá? Então nessa fase, na fase da ebulição, a gente encontra o quê? Líquido e gasoso. Dá para perceber quando está fervendo e aí aparecem as bolhas, tem parte líquida e o vaporzinho branco lá, tá? Então na parte da fusão, onde está aqui, ó, como patamar da fusão, você percebe o seguinte, também na ebulição, você percebe uma característica que é da substância pura, tá? Aqui, quando está acontecendo a fusão e ebulição, ele acontece a uma temperatura constante, tá? Não varia, ou seja, este ponto aqui é chamado de ponto de fusão, este outro ponto é chamado de ponto de ebulição, tá? Mas lembrando que isso é característica da substância pura, tá? Vamos ver um videozinho que mostra um pouco do estado de agregação das substâncias. Olha só, a temperatura vai aumentando, né? Aqui, ó, temperatura aumentando, né? Ele está no estado sólido, então você percebe, ó, agora vai ser ponto de fusão, esse MP, ponto de fusão. Já agora o estado líquido, ó, você percebe que já começa a se desfazer, né? Aquela característica compactada, a temperatura vai aumentando e aí, ó, parte já está virando vapor. Agora já vai a temperatura de ebulição, ó, já está no estado vapor, né? Então é isso que ocorre. O gráfico, na verdade, está representando esta situação para uma substância pura, tá? Características importantes, de novo aqui, ó, neste ponto e neste ponto, a temperatura de fusão aqui e a temperatura de ebulição, ela é constante, tá? Durante o processo de aquecimento. Então, olha só, concluindo aqui o videozinho, né? Ele está só acompanhando aqui, ó. Novamente, quando for aqui na ebulição, o processo de novo constante, ou seja, não há variação de temperatura durante a fusão ou a ebulição, ok? Bom, em termos gerais agora, generalizando aqui, o gráfico de aquecimento da água, novamente, ó, estado sólido, líquido, vapor. Durante a fusão tem duas fases, sólido e líquido. Tem o início da fusão, o fim da fusão. Durante a ebulição, tem líquido e vapor. Início da ebulição, fim da ebulição. Temperatura de fusão é constante, ou seja,
Durante a fusão sempre será 0 grau. Temperatura de ebulição é constante. Durante a ebulição sempre serão 100 graus. Ok? E o resfriamento, ó, simples, ó, é o gráfico também constante aqui na condensação, ó, condensação e na solidificação. Então, o que caracteriza o aquecimento é o gráfico ascendente. O que caracteriza o resfriamento é o gráfico descendente. Também com temperaturas aqui, ó, de condensação e solidificação constantes. Tá bom? Então vamos lá, algumas características entre ponto de ebulição e pressão. O que é que isso tem a ver? Porque normalmente a gente caracteriza e diz assim, não, a panela vai ferver, ó, quando chegar em 100 graus, está fervendo. Só que existem locais que a temperatura diminui ou a temperatura aumenta de ebulição. Por que isso acontece? Né? Quando a pressão é maior que 1 atm, que é aquela pressão ao nível do mar, essa temperatura também aumenta. Certo? A gente vê um exemplo aqui, a panela de pressão. Quanto maior a pressão, maior vai ser o ponto de ebulição. E o gráfico representa muito bem aqui, né? Então, olha só. Na pressão de 1 atm, o ponto de ebulição, a temperatura, 100 graus. Na pressão de 2 atms, já vai aumentar essa temperatura, né? Finjam que está reto aqui, tá, pessoal? Então, já vai aumentar um pouquinho. Tá? Então, o que caracteriza a temperatura de ebulição é a questão da pressão. Tá? Então, é o que ocorre nesta situação aqui. Ó. Bem interessante. Ó, ele tirou aquele, né, um fervedorzinho e ele coloca na seringa. Né? Mas por que isso? Ó? Olha só. Por que a água volta a ferver? Porque o deslocamento do êmbolo provoca uma diminuição da pressão interna, fazendo com que a temperatura também diminua o ponto de ebulição. Porque o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a pressão, menor vai ser o ponto de ebulição. Tá bom? E aí outra característica, né? Lá no Monte Everest, no alto lá, né? Deixa eu colocar aqui para tocar, ó. A pressão lá é aproximadamente 0,4 atm, ou seja, menor que a pressão atmosférica ao nível do mar, que é 1 atm. Olha a temperatura na qual a água ferve lá, 71 graus. Tá? Então, por isso, os alimentos cozidos, preparados lá pelos alpinistas, eles levam mais tempo para ficar pronto, porque a temperatura é mais baixa. Né? Então, fazendo aqui uma comparação, ó, ao nível do mar, por exemplo, na cidade de Santos, temperatura 100 graus. Já em São Paulo, ó, que está basicamente a 750 metros do nível do mar, 98 graus. Já diminui, ó, Brasília, 96. Equador, 90 graus. Bolívia já vai para 87. Tá vendo? Mas olha a altitude. Então também, com o aumento da altitude, vai aumentar, quer dizer, vai diminuir a pressão. Tá? Então, quanto mais alto, menor a pressão, consequentemente, menor a temperatura. Ok? Continuando, né, uma outra característica interessante. O ponto de fusão pode aumentar ou diminuir com o aumento da pressão. Então, a maioria dos líquidos, pessoal, se solidifica em temperaturas mais altas quando estão sob pressão. No caso da água aqui, ó, esta situação, né? Então, acima do arame, aqui está passando um arame, ó, com peso. Né? A gente vai ver já esse experimento. Acima do arame, ela se solidifica. Mas abaixo do arame está sofrendo fusão. Isso aqui é uma experiência chamada experiência de Tyndall sobre o regelo. Tá? E é uma experiência que nós vamos ver já já. Olha só aqui, ó, como é que é a experiência. Né? Então, ele coloca 2 pesos aqui, tem uma barra de gelo. Ó, e com o tempo, ó, tem 5 quilos aqui. Então, ó, vai descendo, ó. Ele vai mostrando bem direitinho, né? Então, o fio de aço tá passando, ó. O vídeo, claro que foi acelerado, né? Porque não acontece assim não, demora um pouquinho. Mas na parte de cima, né, que a gente esperaria cortar, na verdade não vai acontecer. Ela vai sofrer aqui um regelo, né? A fusão tá ocorrendo só
na parte do corte aqui, tá bom? Então esse experimento aí, ele constata essa ideia, né? Olha só, 1h30 depois, o que foi que aconteceu? Né? Então, o fio de arame está lá no interior da barra de gelo. Por quê? Porque, na verdade, né, ele atravessa, ó, e sem que ela fosse dividida. O fio atravessou todinho, por causa dessa questão do regelo. Então, olha só a explicação. Tá? Só dar uma paradinha aqui. Então, o aumento dessa pressão provocado pelo fio, ele diminui a temperatura de fusão do gelo. E aí, abaixo do fio, a fusão vai ser menor que zero. E aí o gelo já se encontra a zero ou menos, e aí ele acaba por sofrer a fusão. Mas já em cima, ele já sofre a solidificação novamente. Tá? Então, ó. Como eu havia falado, né? Após a passagem do fio, esse aumento de pressão é suprimido, né? E aí ele coloca um outro experimento aqui, ó. Ó, ele passa o prego. Vai passando, ó. Aí o que é que acontece? Naquela parte que está passando, sofre uma fusão, né? E depois ele vai voltar à situação e aí sofre a solidificação, tá? Ok? Bem interessante. Bom, uma outra característica, né, é a patinação no gelo, tá? Então, o que é que ocorre na patinação no gelo? O que é que faz com que essa situação ocorra, né? Não a situação que a moça caiu, tá? Então, é o seguinte, ele consegue deslizar no gelo, por quê? Porque a pressão exercida pelas lâminas do patins se funde e o gelo, né, forma uma película de água e facilita o deslizamento, mas depois já acontece o regelo. Aquela água lá já vai se solidificar. Só lembrando, né, a questão aqui da pressão, que a pressão, ó, ela é diretamente proporcional à força, ou seja, né, quanto maior a força, maior a pressão, certo? Beleza, vamos agora para o gráfico de uma mistura comum, né? A gente viu uma característica do gráfico da substância pura, que é o quê? Substância pura, ela apresenta, no momento da temperatura de fusão e de ebulição, no aquecimento, é constante, não varia. E no resfriamento, a condensação e solidificação também são constantes, certo? Vamos ver a situação agora de uma mistura. O que é que vai diferenciar do gráfico de uma substância pura? Então, olha só, a mesma coisa, né? Início da fusão, estado sólido. Aí, olha só, a temperatura de fusão agora já não está constante, já sofre uma variação. Aí vai aquecendo, ó. Vou só colocar aqui, ó, estado sólido, estado líquido. E depois, ó, também a ebulição, temperatura variável, tá? E nós temos também o estado gasoso. Então, ó, sólido, líquido, gasoso, tá? Já nessa situação aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são os dois, tá, variáveis. Ou seja, a fusão inicia numa temperatura e termina em outra maior, no aquecimento. No resfriamento vai ser só o gráfico descendente, mas com tudo semelhante. Só lembrando que durante a fusão tem duas fases, sólida e líquida. Durante a ebulição, líquido e gasoso. Aí tem pode surgir uma pergunta. E no início da fusão? Pessoal, no início da fusão é somente sólido. Quando termina a fusão, é tudo líquido. Já na ebulição, no início da ebulição, tudo líquido. Termina a ebulição, tudo gasoso, tá? Ou vapor. Exemplo aqui a gente tem água e sal, né? Então esse aquecimento vai ocorrer nesta situação. E aí nós temos a outra mistura, que é a mistura eutética.
Qual é a característica, pessoal, da mistura eutética? É uma mistura de sólidos, tá? Normalmente as ligas metálicas aparecem aqui. Vamos ver como é que o gráfico se comporta. Normalmente a gente leva em consideração o aquecimento, tá? Então, só para a gente ter ideia, ó, temperatura de fusão é constante, temperatura de ebulição é variável, tá? Isto é o que diferencia. Então, ó, substâncias puras. Fusão e ebulição é constante. Mistura comum. Fusão e ebulição é variável. Já na mistura eutética, a fusão é constante e a ebulição é variável. Como exemplo, nós temos aí a solda, né, que tem 68% de estanho e 32% de chumbo. E aí, ó, temperatura de fusão 183 graus, constante. Já a ebulição a gente não pode prever que é constante, tá? E aí nós temos a outra mistura azeotrópica, que é uma característica de misturas de líquidos. Então, ó, novamente o gráfico. Bem semelhante, mas vamos ver a diferença. No caso da mistura azeotrópica, pessoal, nós temos a temperatura de fusão variável. Já a temperatura de ebulição, ela é constante, tá? Como exemplo, temos aqui uma mistura de 4% de água e 96% de álcool, com a temperatura de ebulição 78,2 graus. Isso aqui é constante, tá? Então, cuidado para não confundir a mistura eutética na mistura azeotrópica. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem voltar ao vídeo, que aí vocês vão compreender melhor, tá? Ou também podem fazer perguntas, tá? Ou vocês escrevem no comentário do YouTube, ou vocês escrevem pelo WhatsApp, vocês decidem, tá? Uma outra curiosidade é a do líquido super resfriado. É quando a temperatura desse líquido ele diminui abaixo do seu ponto de solidificação, mas assim, sem que ele mude de fase. Aí ele forma um sistema que é chamado de sistema metaestável. E se ele for perturbado, ele passa na mesma hora para a fase sólida. Por que isso? Porque, pessoal, ele é muito instável. Qualquer agitação ou um fornecimentozinho de calor brusco causa solidificação instantânea. Onde é que a gente pode ver isso? A gente pode ver muitas vezes em algumas situações aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Ela estava no estado líquido e por causa da trepidação que ele fez, ela passou automaticamente para o estado sólido, né? Quase que instantaneamente. Coisa interessante, né? Então, olha só. Olha o que está acontecendo. Ó, a água passando para o estado sólido. Por quê? Está numa temperatura abaixo da temperatura de solidificação e sofreu essa trepidação. Tá? Vamos ver uma outra situação. Olha só. Ó. Bem interessante, né? Então, tem essa característica de líquido super resfriado. E aí também, ó, normalmente acontece isso, ó, com as cervejas, né? Você coloca lá no freezer, né? Você tira, ela ainda está líquida, mas já está numa temperatura abaixo de zero. E aí, ó, ela vai para o estado sólido, quase que instantaneamente. É bem interessante essa curiosidade. Bem, e aí, ó, nós temos também alguns casos, né, que aconteceram, né, aquele voo do Air France, não sei se vocês lembram, né, aquela rota Rio-Paris, ele partiu do Rio de Janeiro, foi em 2009, né? Aí o que foi que aconteceu? A presença dessa água super resfriada nas nuvens. Então, durante a viagem, o avião encontrou essa água super resfriada e quando ele bateu, né, ele causou essa trepidação, essa água solidificou. E aí causou uma falha, né, nesses tubos aqui, ó, que são chamados de tubos de Pitot, tá? E aí fez com que o piloto automático fizesse o quê? Desligasse os motores.
e não deu tempo, né, de eles restabelecerem a ligação, e a gente sabe o que aconteceu, né, que o avião, infelizmente, caiu. Bom, e aí nós temos também o superaquecimento, né? Superaquecimento é o quê? Quando a substância está no estado líquido, a uma temperatura superior ao ponto de ebulição, e ela não está fervendo. E aí esse sistema também fica instável, que eles chamam de sistema metaestável, tá? E aí, o que é que vai acontecer? A ebulição ela só vai ocorrer se a formação desses núcleos, dessas microbolhas no interior do líquido, né? Então, olha só, quando ele é perturbado, o que é que acontece? Primeiro vídeo aqui, do lado esquerdo. Então, ó, tá lá, temperatura lá, né? Vamos ver, vai sofrer alguma trepidação, ó. E aí ela é violenta, né? Brusca. Aparecimento de bolhas vai ser brusco, tá? E a outra situação aqui, ó. Colocou lá o líquido no micro-ondas, né? E aí colocou o café, ó. Então ele sofre esse superaquecimento muito brusco. Bem, pessoal, vamos agora partir para a parte dos exercícios, né? Eu vou fazer algumas questões aqui, tá? Para que a gente possa compreender melhor esses conceitos que nós vimos até agora, tá? Está no material de vocês, no resumo que eu coloquei para vocês, tá? Lá. E aí, vamos fazer. Deixa eu só aumentar aqui, para que a gente possa, né, ver melhor a questão. Vou colocar aqui, ó, só apagar. Vamos lá. Vamos começar. Tudo ok. Então, a primeira questão diz o seguinte, pessoal. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Então, 1. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota. 2. A água sanitária descolora uma jaqueta vermelha. 3. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. 4. Uma maçã cortada escurece com o passar do tempo. 5. O sal é obtido por evaporação da água do mar. 6. Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. E aí, a questão pergunta o seguinte: quantos equívocos esse estudante cometeu? Veja bem, o que é que ele quer saber? Ele quer saber fenômeno que envolve reações químicas, ou seja, os fenômenos são fenômenos químicos. Então, ó, uma fotografia exposta ao sol desbota, isso é químico ou físico? Né? Água sanitária descolora a jaqueta vermelha, químico ou físico? O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente, químico ou físico? Maçã cortada escurece com o passar do tempo? O sal é obtido por evaporação da água do mar? Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho? Então vamos lá. Isso aqui a gente viu, né, na aula anterior, que as bolinhas vão diminuindo, mas elas passam do estado sólido para o estado vapor. Então aqui é um fenômeno físico. Evaporação. Toda transformação, sólido para líquido, líquido para gasoso, é um fenômeno físico. Maçã cortada escurece com o passar do tempo. Esse é um fenômeno químico, também chamado de escurecimento enzimático. Filamento de uma lâmpada passa de cinza para amarelo incandescente. Na verdade, aqui, ó, é um fenômeno físico. Água sanitária descolora a jaqueta vermelha. Fenômeno químico. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota. Fenômeno químico. Então, quantos equívocos ele cometeu? Cometeu 3 equívocos. Letra D. Tá bom? Eu vou apagar essa parte agora, mas vocês vão ter a resolução, tá? Gravada. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: na natureza,
a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo, e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa, ao ser aquecida com o fornecimento de energia a uma taxa constante. Então, pessoal, está falando sobre água, então, substância pura, características aqui, ó. Vamos ler um pouco esse gráfico. Aqui, ó, abaixo de 0 é sólido, entre 0 e 100 é líquido, acima de 100, vapor. Aqui, o gelo derretendo, fusão. Na fusão, eu tenho sólido e líquido. A água vaporizando, ebulição. Na ebulição, eu tenho líquido e vapor. Ok? E aí ele diz, considerando-se o diagrama de mudanças de fase da água e sabendo-se que os calores latentes de fusão e de vaporização da água valem, respectivamente, 80 calorias por grama e 540 calorias por grama, conclui-se que... Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu anoto novamente essa parte aí. Vou só passar para as alternativas. Primeiro, a temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase? Então ele está dizendo o seguinte, durante a fusão e a ebulição, a temperatura da água permanece constante? Então aqui, ó, fusão e aqui ebulição. E a gente percebe, ó, que realmente elas permanecem constantes. Alternativa correta. Certo? Então, matamos aí a questão 2. Ok? Vamos para a próxima questão, que é a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: a matéria apresenta-se na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Estes estados possuem características distintas em relação à energia de suas partículas, bem como aspectos macroscópicos de forma e volume. É característica do estado gasoso. Bom, nós vimos isso aí. Vamos lá. Sólido, pessoal, é a forma... Vou até colocar assim, ó. Vou colocar uma tabelinha, né? A forma e o volume. Certo? Aí eu vou colocar sólido, líquido, gasoso. Vou colocar o estado sólido de azul. A forma é fixa e o volume também é fixo. Já o estado líquido, a forma é variável e o volume é fixo. E o estado gasoso, os dois são variáveis. A forma e o volume são variáveis. Qual é a alternativa nesse caso? Forma variável e volume fixo, não. Forma e volume variáveis. Letra C. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, lá na aula anterior tem uma explicação sobre isso aqui, com animações também. Tá bom? Eu vou apagar isso daqui para nós passarmos para a questão 4. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Então a questão 4 ele diz o seguinte: observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Primeiro, óleo, água e gelo. Segundo, água gaseificada e gelo. Terceiro, óleo, gelo, água salgada e granito. Ele quer saber o número de fases de cada um. Então vamos lá.
Número de fases é aquilo que a gente consegue ver, né? Então aqui a gente tem a fase da água, ó, uma fase, fase do gelo, 2 fases, e a fase do óleo, 3. Então aqui tem 3 fases. Água gaseificada e gelo. A gente vê a fase da água, a gente vê a fase do gelo e a gente vê a fase das bolinhas. Então aqui também tem 3 fases. Certo? E aí, nós vamos ter também, ó, aqui, óleo, gelo, água salgada e granito. Vamos ver quantas fases. A fase do granito, fase da água, fase do gelo, fase do óleo. 4 fases. Então vai ser 3, 3, 4, que é a letra B de bola. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, a aula anterior explica muito bem a respeito dessa parte de fases e componentes. Tá? E aí eu vou pegar aqui para vocês, fazer uma pergunta. Componente, ó. A gente tem aqui, eu vou colocar de azul o número de componentes. Óleo, água e gelo. Tem 3 componentes. Aqui, água gaseificada e gelo. Então a gente tem quantos componentes aqui? Água e gelo. 1. Aqui, óleo, 1, gelo, outro, água. Mesma coisa. Sal, 3, né? 1, 2, 3, 4 componentes. Ok? Beleza. Vamos para a próxima. Próxima questão 5. Então, a questão 5 pergunta o seguinte. Os sistemas água do mar, água e óleo, leite, sal e areia e vinagre podem ser classificados respectivamente como? Então, beleza. Deixa eu só abrir aqui um quadrinho, pessoal, para eu desenhar. Pronto, vamos lá. Primeiro deles, água do mar. Água do mar, a gente pode classificar como que tipo de sistema? A gente não vê muita diferença, vê só água, né? Então, o sistema é homogêneo. Então, vou colocar aqui, ó, o primeiro sistema homogêneo. Segundo sistema, água e óleo. Se nós fôssemos olhar, ó, a água estaria embaixo, o óleo em cima. Então, o sistema heterogêneo. Terceiro, leite. E aí, o que é que vocês me dizem do leite? O leite, pessoal, se a gente for perceber, ele tem a questão da nata. Então, a gente consegue perceber o leite e a gordura. Então, o sistema é heterogêneo. Quarto sistema, sal e areia. Se você for colocar aqui o sal e a areia, eles vão estar tudo aqui, mas dá para diferenciar um do outro? O sal da areia? Dá para diferenciar. Então, o sistema vai ser heterogêneo. Tá? E aí, o quinto, que é vinagre. Vinagre, a gente só vê lá aquele líquido. Então, vai ser homogêneo. Então, ó, homogêneo, heterogêneo, 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 homogêneo. O primeiro e o último é que são heterogêneos. Vamos ver então qual vai ser a alternativa. Homogêneo, ok, heterogêneo e homogêneo já não é. Letra C. Homogêneo, heterogêneo, 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 homogêneo. Então, ó, letra C de casa. Ok? Deixa eu só apagar aqui para a gente ir para a próxima questão. Questão 6. Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, tem elemento químico, a coluna da direita, substância composta, substância simples e mistura. A gente vai agora diferenciar um do outro, tá? Então, a água é o quê?
elemento químico, substância composta, simples ou mistura? A água vai ser, nesse caso, uma substância composta. Por quê? A água é a fórmula lá, H2O. Então tem elementos, né, diferentes aqui, o que torna uma substância composta. Gás oxigênio vai ser já uma substância simples. Por quê? Gás oxigênio é O2. Só tem átomos do mesmo elemento, só átomos de oxigênio. Já o vinagre, neste caso aqui, vai ser o quê? O que vocês acham que vai ser o vinagre? O vinagre, pessoal, na verdade, a gente vai ter o quê? Não só o vinagre lá, a gente vai ter o ácido acético mais a água. Então ele é considerado uma mistura. É homogêneo, mas é uma mistura, tá? Já o sódio, pessoal, lá na tabela periódica, representado pelo símbolo Na, ele é um elemento químico. A água do mar tem água e sal, então é uma mistura. Uma liga de cobre, pessoal, tem cobre e tem outros materiais, então ele também é considerado uma mistura. Então vai ser a ordem 2, 3, 4, 1, 4, 4. Então, ó, um desses aqui, né? Então, ó, 2, 3, 4, 1, 4, 4. Letra D de dado. Tá bom? Só vou apagar um pouquinho aqui para a gente ir para a próxima, mas vai estar tudo registrado lá. Questão 7. Aqui é só, ó, ele diz assim: de acordo com os gráficos de mudança de estado abaixo, podemos afirmar corretamente que 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Vamos ver os gráficos 1, 2 e 3. E aí a gente vai dizer ao que eles correspondem aqui. Tá bom? Beleza, então. Ó, primeiro, o que é que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar, pessoal, somente a fusão e a ebulição, porque todos eles são de aquecimento. Como é que eu sei disso? Porque todos são ascendentes. Então, primeiro, ó, o gráfico 1. Fusão e ebulição são variáveis. Então, esse gráfico é de uma mistura qualquer. Os dois são variáveis. Já aqui, ó, fusão e ebulição são constantes. Então, é característica de substância. Tá? Também chamada de substância pura. Certo? E aí, pessoal, essa outra mistura aqui agora. Por que eu sei que é mistura? Porque aqui é variável. Mas será que é só uma mistura qualquer, que nem esse outro 1? Vamos ver. Aqui é variável e a ebulição é constante. Neste caso aqui, eu tenho um exemplo de mistura azeotrópica. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar um pouquinho aqui essa aula que vocês vão ver isso daqui, tá? Então, neste caso aqui, ó, vai ser mistura, substância pura e mistura azeotrópica, a letra B de bola. Ok? Mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar, mas também podem voltar um pouquinho essa aula que vocês vão compreender. Tá bom? Deixa eu apagar. E aí nós vamos para a questão 8. A questão 8, pessoal, ela diz o seguinte: as propriedades físicas e químicas das substâncias estão diretamente ligadas às fases de agregação da matéria. Então, diz aqui, ó, mercúrio, aqui o ponto de fusão de cada um, ponto de ebulição de cada um. Analisando-se esse quadro, qual das alternativas descreve respectivamente a fase de agregação de cada substância quando expostas a temperatura de 30 graus? Ou seja, o que é que ele quer dizer? Se eu pegar todas essas substâncias aqui, colocar em um ambiente em que a temperatura vai ser 30 graus Celsius, elas vão ser o quê? Sólido, líquido ou gasoso? Como é que a gente faz isso, pessoal? Tá? A gente vai comparando, olha só. Vamos ver o mercúrio. Ponto de fusão do mercúrio é menos 38, negativo. Já a ebulição é acima de 300. 30 graus, está onde?
está antes de menos 38, está entre menos 38 e 356, ou está acima de 356? Aí você percebe que 30 graus está aqui, né? Ó, 30 graus vai estar aqui, né? E aí, ó, a gente vê o seguinte: antes destas temperaturas, tudo é sólido. Tudo vai ser sólido. Entre as temperaturas, tudo vai ser líquido. Acima dessa temperatura, tudo vai ser gasoso. 30 graus está aqui, para o mercúrio, tá? Vamos analisar os outros. A amônia, a fusão dela é menos 77, ebulição menos 33. 30 graus está acima do negativo, então 30 graus vai estar, ó, depois do menos 33. Vamos ver o próximo. Aqui, ó, benzeno, 5,5 ele derrete. 80 graus ele ferve. Onde é que está 30? Antes de 5,5, entre 5,5 e 80 ou depois de 80? Aí a gente vê que o 30 está entre 5,5 e 80. E aí o último, naftaleno, ele derrete a 80 e entra em ebulição 217. Onde é que está 30 graus agora? Antes de 80, entre 80 e 217 ou acima de 217? Aí aqui a gente percebe que ele está antes de 80. E agora a gente toma as conclusões, pessoal, que vão ser o quê? Se o mercúrio, tá? Vamos lá, vou colocar verde aqui agora, tá? Para vocês perceberem. Se o 30 está aqui, então o mercúrio, ele é líquido, tá? A amônia, se o 30 está aqui, então a amônia a 30 graus, ela é no estado gasoso. Benzeno, se o 30 está aqui, entre 5,5 e 80, então o benzeno também vai ser líquido. Naftaleno, o 30 já está antes de 80, então o naftaleno vai ser sólido. Qual vai ser a alternativa que tem líquido, gasoso, líquido e sólido? A letra C de casa. Líquido, gasoso, líquido, sólido. Então, pessoal, é assim que a gente resolve uma questão desta natureza. Tá bom? Qualquer dúvida, ou podem me perguntar, ou podem pausar o vídeo, voltar um pouquinho e ver novamente. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão 9. Questão do Enem. Aqui. Vou tentar colocar ela toda aqui na tela. Pronto. Vamos lá. E aí temos o seguinte. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência, ou seja, cidade litorânea, cidade que está ao nível do mar, tá bom? Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-o em seguida. Pessoal, isso lembra um experimento que nós vimos quase agora? Acho que sim, né? Depois, verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento... Então, pessoal, a gente leva em consideração aqui, ó, ebulição e pressão. Neste caso, o que é que aconteceu? A seringa, né, ele colocou, tapou e ele ergueu. Então, aumentou, né, o volume lá. Consequentemente, dentro diminuiu a pressão e aí a temperatura também diminui, causando a ebulição numa temperatura menor que 100.
Vamos ver qual é a alternativa que diz isso? Permita a entrada de calor do ambiente externo? Não. Provoca por atrito? Não. Produz um aumento de volume? Tá. Aumento de volume, ok. Mas aumenta o ponto de ebulição? Não. Diminui. Letra D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Então, ó, a alternativa correta, letra D. Aí a letra E. Possibilita uma diminuição da densidade? Não, de jeito nenhum, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode voltar um pouquinho essa aula e ver lá o experimento da ebulição, tá? Tem até uma animação lá. Eu vou apagar para nós irmos para a próxima, tá? Questão 10, tá? Essa vai ser a nossa última questão de hoje. Então, ó, vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Diz o seguinte: ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro. Opa! Ó, aula anterior, curiosidade. Moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Não sei se vocês lembram, né? Parte dela, da água lá, vai evaporando e nessa evaporação, na evaporação ela recebe calor, processo endotérmico. Esse calor que ela recebe é das paredes do recipiente de barro, fazendo com que o recipiente resfrie e a água que está dentro também resfrie. Vamos ver, né? Uma das letras aí. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Não, aqui é que está misturado, né? Eu vou só separar aqui, ó, a letra A é aqui, é a letra B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Não. C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Então, pessoal, vou até marcar de azul para diferenciar. A letra correta é a letra C, tá? Vamos ver porque as outras não são. Letra D está aqui, ó. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. Não. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. De jeito nenhum, tá? A alternativa correta para essa questão é a letra D. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar, podem entrar em contato comigo, ou vocês podem ver as aulas anteriores, ou também rever esta aqui, tá? Volta um pouquinho a questão para tentar compreender. De qualquer forma, fiquem à vontade para me perguntar, tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.